a morte de líder terrorista da Venezuela. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de confirmar a morte de líder terrorista da Venezuela. Notícia bombástica que acabou de ser confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes, inclusive teve um detalhe, tá, gente, tá? Nessa morte desse líder terrorista da Venezuela, teve um detalhe nessa morte que deixou o Lula, o governo Lula, completamente desesperado, gente, tá? Houve um detalhe nessa morte que acabou de ser confirmada pelo governo americano, pelo Donald Trump, um detalhe nessa morte que deixou o governo Lula completamente desesperado. Eu vou explicar tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Flávio Bolsonaro quer que a Polícia Federal ouça Lula da Silva sobre o ditador Nicolás Maduro. Flávio Bolsonaro quer que a Polícia Federal ouça Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. É outra bomba que explodiu também aqui agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima que a gente precisa analisar aqui, gente, tá? A defesa da Carla Zambelli deve processar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, após esse tapa na cara que o ministro Moraes levou da justiça italiana. Breaking news, notícia de última hora, gente, tá? Notícia terrível pro Moraes. A Carla Zambelli, ou seja, a defesa da Carla Zambelli deve processar o ministro Alexandre de Moraes após essa vitória que a Carla Zambelli teve na justiça da Itália. E a informação que a gente tem é que tem ministro que está muito incomodado com toda essa situação. Eu também vou trazer essa informação também nos mínimos detalhes. Gente, tudo isso e muito mais vai estar nesse boletim aqui a partir de agora. Tem outras informações que eu separei, mas eu vou começar aqui já chegando pé no acelerador para trazer o número maior de notícia no menor espaço de tempo, sendo rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, gente, tá? Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, é muito importante, porque tem uma bomba aí, gente, que tá prestes a explodir em Brasília, que eu tô de olho. Assim que ela for revelada, eu vou vir correndo para trazer essa informação para vocês. Então, é muito importante que vocês estejam inscritos aqui no canal. Então, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara, gente, tá? Pega o cafezinho de vocês e sentam, aí assistam de camarote, Marcel Van Hatten simplesmente esculhambou o Lindinho, quer dizer, o Lindbergh Faria. O Lindbergh Faria foi tentar passar pano, né, pro diretor da Polícia Federal. Gente, vejam o que o Marcel Van Hatten fez com o Lindbergh Faria. É um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Sabe, já viu que editado? A gente fala o que quer e escuta o que não quer. Meu Deus do céu. Humilhou o Lindbergh. Vejam só. Eu tenho uma posição sobre participação do diretor da Polícia Federal aqui. Por várias vezes eu já vi investigado tentando constranger o diretor da Polícia Federal aqui. Eu acho que é uma instituição que, nesse sentido, tem que estar afastada de qualquer tipo de pressão política. Agora, é engraçado ver deputados do PT dizendo que estaríamos constrangendo o chefe da Polícia Federal porque somos investigados, ilegalmente investigados por falas que fizemos aqui, inclusive denunciando policiais federais. É interessante ver petistas dizendo isso, inclusive petistas que estiveram em listas de recebimento de propina de empreiteiros e que vêm aqui elogiar o trabalho da Polícia Federal. É uma inversão de valores total, deputados. Eu tenho uma posição. Lindbergh Faria, né, gente? Tá protegendo o diretor da Polícia Federal, dizendo que, olha, estão ameaçando, intimidando o diretor da Polícia Federal. Vindo de um homem que estava, segundo, né, as investigações, que estava numa lista recebendo dinheiro de propina, gente. É o poste mijando no cachorro, né, gente, tá? Vamos lá. E agora, gente, se a coisa estava ruim pro ministro Moraes, piorou drasticamente. A coisa tá piorando.
Segundo aqui, ó, o portal de notícias Itatiaia, revelando a fonte aqui para vocês, a defesa de Zambelli parece que não vai deixar barato tudo que a Carla Zambelli sofreu nos últimos tempos por nada, né? Porque a justiça italiana disse que ela é inocente. Todo esse constrangimento parece que não vai ficar barato. A defesa de Zambelli deve processar Alexandre de Moraes no Brasil, gente. Ao que tudo indica, tudo isso vai custar muito caro para o ministro Alexandre de Moraes. Após a publicação da decisão da Corte Italiana negando a extradição de Carla Zambelli, a ex-deputada federal estuda processar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo Fábio Pagnosi, que é o advogado dela, o fato de a justiça italiana ter identificado diversos elementos capazes de gerar dúvidas sobre a imparcialidade objetiva do STF, com o ministro Alexandre de Moraes acumulando diferentes funções ao longo do processo, essa é mais uma sustentação para o argumento da perseguição e cerceamento de defesa. A defesa já recorreu à Corte Interamericana e à Corte da União Europeia. Gente, a defesa já recorreu à Corte Interamericana e à Corte da União Europeia. O trem tá feio pro ministro, hein? Como Moraes tem prerrogativa de foro, o processo contra ele teria que ser movido no próprio STF, mas Pagnosi vai tentar iniciar a ação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em um segundo momento, em função dos vícios do processo que condenou Zambelli, o advogado afirmou que deve pedir ao STF a revisão criminal para que o processo no qual a ex-deputada foi condenada seja reiniciado. Gente, todo esse caso aqui envolvendo a Carla Zambelli serviu para um fato muito importante, porque aqui no Brasil, como é a Suprema Corte, não tem um suporte acima, né? Se você é julgado pela Suprema Corte ou STF no Brasil, você não tem a quem recorrer. E tudo isso que aconteceu em torno de Carla Zambelli culminou em que ela levou isso aqui para uma justiça estrangeira. Então, gente, precisou uma justiça estrangeira. Já que aqui no Brasil não tem, né, um órgão superior ao STF, precisou levar isso para uma Suprema Corte estrangeira para que lá fosse revelado, mostrado e provado para o Brasil que o ministro Moraes atua de forma parcial. Que ele não é um juiz imparcial como deveria ser. Precisou levar isso aqui para o judiciário estrangeiro para mostrar e provar ao povo brasileiro que o ministro Alexandre de Moraes, ele age de forma que não deveria agir, sendo vítima e julgador ao mesmo tempo. Eu falo para vocês, gente, que o mundo não gira, tá? O mundo capota. Na justiça brasileira não teve como ela recorrer a nenhum órgão superior. O STF é a última instância. Dali não tem mais. É como o Bolsonaro, né? O Lula foi julgado na primeira, na segunda, na terceira, foi pro STF. Então ele teve ali toda a tramitação devido ao processo legal. O Bolsonaro não teve. Ele já foi direto pro STF, num malabarismo que até hoje muita gente não entendeu, a justificativa, né, do STF. Chegou lá, foi condenado, não teve para onde recorrer. Só que a Carla Zambelli fez diferente. Ela foi para a justiça estrangeira para mostrar para o Brasil e para o mundo o que estava acontecendo no judiciário aqui no Brasil. O mundo não gira, gente, tá? O mundo simplesmente capota. E agora, gente, Flávio Bolsonaro fazendo uma forte ofensiva contra Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro pede que Moraes mande a Polícia Federal ouvir Lula sobre Maduro, gente, tá? Como vocês bem sabem, existe uma ação do Lula contra o Flávio Bolsonaro por uma postagem que o Flávio fez mencionando, né, o Lula com seu aliado histórico Maduro. O Lula não gostou, se sabe que em ano eleitoral não pode acoplar o nome, né? Acoplar o nome do Lula com o nome do ditador Maduro. No pleito eleitoral anterior foi assim, muitas coisas foram derrubadas, não podia mencionar Lula e Maduro na mesma frase, que já dava BO. E o Flávio fez uma postagem mencionando, né, a aliança de longa data histórica de Lula
E Nicolás Maduro, Lula não gostou, a campanha do Lula não gostou, acionou a justiça e agora o Flávio teve essa tacada de mestre. Então, vamos lá, Polícia Federal. Ouça o Lula, ouça da própria boca do Lula o relacionamento que ele sempre teve com o ditador Nicolás Maduro. Porque que eu posso ser punido por uma coisa, por algo que sempre aconteceu saltando aos olhos. O Lula nunca escondeu que sempre foi aliado de Lula, do ditador Nicolás Maduro. Então, por que o Flávio Bolsonaro pode ser punido por uma coisa que sempre aconteceu a vida inteira? O senador e pré-candidato e presidente Flávio Bolsonaro pediu que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mande a Polícia Federal ouvir o presidente Lula sobre suposta reunião realizada após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. O pedido acontece após a PF rejeitar diligências solicitadas pela defesa de Flávio para demonstrar que o deputado não agiu com a intenção de atribuir falsamente crimes a Lula. Flávio é alvo de inquérito da Polícia Federal após afirmar em uma rede social que Maduro delataria Lula após ser preso e que o presidente brasileiro estaria ouvido como envolvido com crime organizado e terrorismo, com informações da colunista Manuela Alcântara do portal Metrópolis. Ou seja, o Flávio Bolsonaro pode ser punido por uma coisa que supostamente ele disse que poderia acontecer. Gente, é surreal. Só me lembro daquele vídeo do André Janones agora recentemente. Ele pegou uma foto do Bolsonaro e do Fernando Collor de Mello, postou nas redes sociais, foi lá e disse, olha gente, cuidado, não vote. Isso lá no pleito eleitoral anterior, quando o Bolsonaro estava enfrentando o Lula. O que é que o Janones fez? Pegou uma foto do Bolsonaro junto com o Fernando Collor de Mello, postou nas redes sociais e disse, gente, tomem cuidado, porque se o Bolsonaro for presidente, ele poderá colocar o Fernando Collor de Mello como ministro no Brasil. Aquilo ali foi um estrago para a direita sem precedentes. Foi um estrago na vida do Bolsonaro. E aí? O Janones teve ação contra o Janones? Janones foi condenado? Janones recebeu algum tipo de punição? Agora, o Flávio Bolsonaro vir e dizer, olha, o Maduro poderá delatar o Lula. Algo que ainda iria acontecer. Aí é diferente. Deu para vocês entenderem, gente, como é que funciona a coisa? Essa é a justiça brasileira. Vamos lá, gente. E agora, hein? Ofensiva novamente contra o Lula, ó. Oposição articula-se para derrubar decretos de Lula contra redes sociais. Essa ofensiva, esse desespero do Lula, né, gente, para controlar as redes sociais, ainda mais agora em ano eleitoral. Aí que o Lula ficou enlouquecido, porque sabe que a oposição domina as redes sociais. Um exemplo simples, clássico. Os vídeos do Nicolas Ferreira são 200, 300 milhões de visualizações. Isso deixa o Lula e a petezada desesperada. Como conter isso? Vamos controlar as redes sociais. Porém, a oposição já articula derrubar esse decreto do Lula contra as redes sociais. E a informação que a gente tem é que o Lula está preocupado com essa situação, porque ele realmente quer ter o controle. Gente, o Lula e a Janja chegou e lá no Xi Jinping pedir ajuda para controlar as redes sociais aqui no Brasil. Vocês acham que o Lula tá ou não está desesperado para controlar as redes sociais aqui? Bancadas da oposição na Câmara dos Deputados e no Senado intensificaram a apresentação de projetos de decreto legislativo para anular as novas medidas de fiscalização sobre a internet impostas pelo governo Lula, governo federal. Os parlamentares afirmam que os decretos assinados pelo presidente Lula atropelam as competências do Congresso Nacional, geram insegurança jurídica e atacam a liberdade de expressão dos cidadãos. Então, a oposição, a partir de agora, vai fazer uma grande ofensiva para derrubar esse decreto do Lula que só prova o desespero que ele tem com as redes sociais. E agora, gente, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar que líder terrorista da Venezuela acabou de ser morto
pelo governo americano em junção com o exército, com a Venezuela. Deixa eu trazer aqui os detalhes. Só que tem, gente, um detalhe aqui nessa morte desse líder terrorista da gangue venezuelana que gerou muita preocupação para o governo Lula. Calma que vocês vão entender, tem a ver com a fronteira do Brasil. Vou explicar, gente, é uma sequência de matérias que eu vou explicar até lá na matéria porque que o governo Lula tá apreensivo, tá preocupado, desesperado aqui com essa situação. Tá aqui, ó. Ataque dos Estados Unidos mata líder da gangue venezuelana, Tren de Aragua, diz Trump. Calma que eu vou colocar a fotinho do humilhante aqui na tela para vocês verem. Quem é que acabou de ser morto pelo governo dos Estados Unidos? Ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que as forças americanas realizaram um ataque que matou Héctor Guerreiro Flores, também conhecido como Nino Guerreiro, líder da gangue Tren de Aragua, que estava em presídios venezuelanos. Sobre minhas ordens, Donald Trump, gente, tá? Sob minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal com armas de fogo. Gente, explodiu tudo. O local que ele estava explodiu tudo. Posso nem colocar o vídeo aqui para vocês. Foi um ataque rápido e letal com armas de fogo para executar com sucesso o líder da gangue, né, o Nino Guerreiro. O infame líder de Tren de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta, disse Trump em uma publicação na Truth Social na noite de sexta-feira. Esta ação, segundo Trump, foi coordenada de perto por nossos amigos da Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem, acrescentou. Então, essa morte desse líder terrorista aconteceu numa junção, colaboração entre Estados Unidos e Venezuela. Pra vocês verem o tanto que o cara era perigoso. Então, tá aqui. É esse que está aqui na sua tela. Que é um dos homens mais cruéis dos últimos tempos, gente, tá? Trump anuncia a morte do líder do grupo venezuelano, Tren de Aragua, que era conhecido como Nino Guerreiro. Guerreiro pro mal, né? Guerreiro pra maldade. O que tem de pessoas que morreram por ordem disso aqui, gente, vocês não têm noção. Isso aqui é puro ódio, puro rancor, pura maldade no coração. E partiu dessa para pior. Tá aí a confirmação. Trump diz que chefe da gangue venezuelana de Aragua morreu em ataque nos Estados Unidos. Menos um CPF, menos um terrorista, menos um assassino, menos um... É tantos adjetivos, né, gente? A gente passaria aqui a noite inteira falando. Tá aí, gente. Donald Trump cumprindo uma das suas maiores promessas, gente, tá? Não é igual o Lula, que promete e não cumpre nada. Donald Trump, ele vem cumprindo com todas as suas promessas. Ele disse que se fosse eleito presidente dos Estados Unidos, ele iria destruir, aniquilar, eliminar líderes terroristas, grupos terroristas. Estão vendo o que ele está fazendo? Tá? Invadiu a Venezuela, capturou, prendeu o ditador sanguinário, ditador Maduro, né? Que a gente não pode dizer que é aliado de Lula, mas vocês estão vendo que é que o Flávio Bolsonaro está sofrendo. O Donald Trump está tocando terror nos terroristas do Irã. Vocês viram lá que num bombardeio foram mais de 20 mortos num dia só. Voltou para a Venezuela, tá aqui. Acabou, eliminou um terrorista. Então, assim, gente, Trump não está para brincadeira. Está cumprindo cada uma de suas promessas. E essa notícia está gerando desespero em muita gente. Por quê, gente? Tá? Agora eu vou explicar para vocês aqui. Vejam só essa matéria do Space Liberdade. Agora, gente, tá? O governo da Venezuela diz que a ação dos Estados Unidos que matou o líder do Tren de Aragua foi na fronteira com o Brasil, sudeste do estado de Bolívar. Gente, a informação que a gente tem de bastidor é que o governo Lula mostrou muita apreensão com essa notícia.
de que o governo da Venezuela disse que a ação dos Estados Unidos que matou ali aquele assassino foi na fronteira com o Brasil. E quem não gostou nada dessa notícia foi o governo Lula, que mostrou muita apreensão com o governo americano chegando perto aqui do Brasil. Deu para vocês entenderem por que o desespero? Donald Trump acabou de enquadrar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Donald Trump foi lá e eliminou um líder, né, o Nino Guerreiro, que também foi enquadrado como terrorista. Agora, a Globo, gente. Jornalista da Globo. Vocês já estão sabendo aí que o ministro Alexandre de Moraes acabou de levar um tapa na cara da justiça italiana, né? Vocês já sabem, que se vocês acompanham todos os vídeos que eu posto aqui, já tá sabendo tudo, tintim por tintim. Essa derrota acachapante que o Flávio Bolsonaro sofreu da justiça italiana. Pois bem, gente, tá? Até a Globo, jornalista da Globo, acabou de detonar e destruir, gente, esculachou o Alexandre de Moraes dentro da Globo News. Quem vai trazer esse vídeo completinho pra gente é o deputado federal Carlos Jordi. Assistam de camarote. Vejam só. A decisão da justiça italiana, que negou o pedido de extradição de Carla Zambelli, expôs mais uma vez a ditadura do judiciário em nosso país. Já são 3 pedidos de extradição feitos pelo ministro Alexandre de Moraes que são negados por justiças estrangeiras. E tudo isso porque ele viola princípios básicos do direito, como da imparcialidade, do devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes comete claras violações ao direito, ao sistema acusatório, a direitos humanos, persegue pessoas em nosso país, impede que haja julgamentos justos. E se até a Globo já está reconhecendo isso, pessoal, é porque realmente a coisa está grave em nosso país. Assista esse comentário do jornalista da Globo News falando sobre as arbitrariedades e abusos de autoridade feitos pelo ministro Alexandre de Moraes. Negar a realidade não muda a realidade. Dizer que não existe o vírus da Covid não faz com que o vírus da Covid não exista. Quando os Estados Unidos, a Espanha, e eu digo não os governos, os sistemas judiciais, e agora a Itália, negam extradições do Supremo, nós podemos ter 2 atitudes. Uma, nos abraçar a bandeira brasileira e dizer que o Supremo está certo e os sistemas de justiça das outras democracias estão todos errados. Nós podemos fazer isso. É negar a realidade. Ou então, nós podemos reconhecer a realidade e dizer, não, existe um problema com o devido processo legal. Ninguém está discutindo, nesse caso da Carla Zambelli, o conteúdo do crime. Isso não está em discussão. O que está em discussão é algo fundamental na justiça, nas democracias, que é o devido processo legal. Aqui no Brasil, algumas pessoas, infelizmente poucas, levantaram o problema de Alexandre de Moraes não se declarar impedido, mesmo sendo vítima, aceitando ser o juiz, né, e também o investigador, o executor das sentenças, tanto no caso de Carla Zambelli quanto no caso do processo geral. Algumas pessoas falaram isso, foram poucas. Eu falei sem parar, durante meses. E a resposta sempre foi a falsa resposta de que os réus tentariam impedir o juiz apresentando-o como vítima. Isso é falso. A ideia de matar Alexandre de Moraes era anterior, tá? Era lá do tempo da organização do golpe. Não foi feita quando os réus se tornaram réus. Então, esse é um argumento factualmente falso e um argumento feito para se tentar ocultar o fato de que o Supremo resolveu agir à margem do devido processo legal. Isso, o resultado político disso é uma desmoralização do Supremo internacional. São 3 casos já. E isso fornece um discurso aos bolsonaristas e é um discurso a Carla Zambelli que tem verossimilhança. Então, o resultado político da arrogância do Supremo e da violação do devido processo legal é da punição àqueles que são contra o Supremo e contra a democracia. Bom, gente, o que o Demetrio acabou de fazer aqui, como vocês bem sabem, o Alexandre de Moraes basicamente levou um tapa na cara da justiça italiana. Até aí todos vocês já sabem. Agora, o que acabou de acontecer é que o ministro Alexandre de Moraes também
acabou de levar um tapa na cara do jornalista dentro da Globo News, gente, tá? É o jornalista da Globo News dizendo, olha, algo de errado não está certo nesses julgamentos. E tá assim, ó, gente, saltando aos olhos. Só não vê quem não quer. Deu lá a sua justificativa. Mas o fato de dizer que vai querer matar o ministro Alexandre de Moraes, isso foi feito propositalmente, exatamente para que o ministro Moraes não pudesse julgar o caso. Mas isso foi lá atrás, antes deles nem serem réus. Quando isso aconteceu, acho que eles nem imaginavam que no futuro poderiam se tornar réus no STF. Como que aquilo foi premeditado? Então, assim, o próprio Demetrio dando um tapa na cara das justificativas do Moraes, que, né, justificativa pichuleco, né? Para mantê-lo dentro desse julgamento, desse suposto golpe tabajara que nunca aconteceu. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente, tá? Foi, em parte, claro, teve algumas coisas que ele disse aqui que eu não gostei, quando ele ataca os bolsonaros, claro, mas na parte em que ele ataca a credibilidade do ministro Alexandre de Moraes, eu concordo aqui em gênero, número e grau. E olha que isso aqui é verdade. Esse aqui foi um dos poucos jornalistas de esquerda que sempre tentou alertar o Brasil inteiro. Gente, errado! Como que o Moraes, que é vítima, vai ser julgador ao mesmo tempo? Como que o Moraes vai julgar aqueles que estavam supostamente planejando o assassinato dele? Isso não pode em qualquer país democrático, né? Estado de direito, não pode acontecer. E o que a justiça italiana, o que a justiça espanhola, que a justiça dos Estados Unidos fez, foi mostrar para aqueles que estavam, né, com os olhos tapados, o que eles não queriam ver. Esfregaram na cara do povo brasileiro, aqueles que não queriam ver o que estava acontecendo, tudo que a direita, que a oposição, que o Bolsonaro, que o Flávio vem tentando alertar há muitos anos. Algo de errado não está certo e precisou justiças estrangeiras para mostrar para o povo brasileiro, para mostrar para o próprio STF, porque tem ministros, a gente tem informação de bastidor, que tem ministros lá dentro do STF que estão completamente, assim, incomodados com essa exposição, com essas derrotas, sucessivas derrotas, né, que o Alexandre de Moraes vem sofrendo na justiça estrangeira. Imaginem como é que fica a situação. Vamos supor que daqui 2 meses o ministro Alexandre de Moraes pede para que outro bolsonarista seja extraditado. Aí a defesa desse bolsonarista diz para a justiça lá, olha, você vai acatar a decisão desse ministro Moraes? Pois bem, saiba que pedidos dele já foi negado na justiça da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália. Você vai acatar pedido desse ministro que perdeu completamente a credibilidade? Então, esse é o incômodo dos ministros do STF. É que a Suprema Corte do Brasil esteja sendo descredibilizada por decisões e atos errados, né, do ministro Alexandre de Moraes. É esse o grande problema. É que ele está expondo a Suprema Corte do Brasil ao vexame. Outros juízes lá de fora podem olhar para a Suprema Corte aqui do Brasil e começar a dar gargalhada. Ah, é? Moraes pedindo extradição de fulano de ciclano? Aquele Moraes que já teve pedido negado pela justiça espanhola, dos Estados Unidos e da Itália? Cara, um juiz pode olhar para aquilo ali e dar risada. É esse o ponto que está pegando no STF. Por isso que muitos ministros lá dentro do STF estão incomodados com toda essa situação. É o vexame que o ministro Moraes está fazendo o STF passar por causa dessas decisões arbitrárias, segundo a justiça estrangeira. Deu para vocês entenderem o ponto, gente? Compartilhem o máximo possível que vocês puderem. E agora, gente, deputado